Olá, camaradas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, ao Marco Zero. De início, pedimos a você, gentilmente, que siga aquele protocolo, tá bom? Curtir, comentar, se inscrever e, se possível, faça parte do nosso clube de membros. Hoje é um dia nublado na Grande Fortaleza, mas com ventos fortes. Então, se tiver algum probleminha aí no áudio, você, por favor, desconsidere que é por conta destes ventos próprios deste fim de ano aqui nessa parte do Ceará. Amanhã, em todo o Brasil, nós teremos a eleição para o Conselho Tutelar. Essa é uma eleição importante porque você sabe que os conselheiros tutelares têm uma função dentro do Estado brasileiro. Agora veja, eu quero compartilhar com vocês uma matéria da Camila Silva, assinada pela Camila Silva, que saiu na Carta Capital, no dia 29. Ministério Público Federal cobra medidas urgentes contra abuso religioso na eleição para o Conselho Tutelar. A votação, marcada para o domingo 1º, desperta o apetite entre entidades religiosas. Eu vou ler aqui um pouco a matéria, ela está aqui na descrição do vídeo e lá você terá acesso à matéria na íntegra. Veja só, o Ministério Público Federal solicitou, nesta sexta-feira, 28, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tome medidas urgentes contra abusos religiosos durante a eleição para conselhos tutelares, marcadas para este domingo 1º. A cobrança ao CONANDA, órgão responsável pela fiscalização dos conselhos, vem após uma denúncia do Movimento Nacional de Direitos Humanos e da Associação de Conselheiros e ex-conselheiros da infância sobre possível abuso do poder religioso a fim de interferir na votação. A representação assinada pelo advogado Carlos Nicodemos diz haver indícios de uma estratégia político-religiosa de grandes entidades, incluindo a Igreja Universal, para influenciar seguidores a participarem da eleição do Conselho Tutelar e votarem em candidatos que promovam seus ideais religiosos durante o mandato. Veja você, não é de hoje que nós temos uma questão muito séria no Brasil, que é esse entrelaçamento entre política e religião. De fato, o Estado laico de verdade no Brasil, ele se constitui uma exceção na nossa história. O que tem se percebido recentemente é um poder grande de organizações religiosas evangélicas. Eu trabalho na parte teórica como fundamentalismo religioso, que é uma mistura de religião com política e política com religião. E veja, esse fundamentalismo religioso, ele avança por todos os estratos da sociedade brasileira e tem um plano muito claro de poder. Isso está descrito, inclusive, por autores que compreendem que assim deve ser, como é o caso, por exemplo, do livro do próprio Edir Macedo, com Carlos Oliveira, Plano de Poder, quanto o John Enlow, no seu livro A Profecia das Sete Montanhas. Então, estes próprios autores têm desenhado isso. O que nós percebemos, inclusive nas eleições de 2022, foi um uso absurdo das organizações religiosas para favorecer uma determinada candidatura. Não precisamos esconder de ninguém. Era a reeleição do presidente anterior. Agora veja você, amanhã serão as eleições para os conselheiros tutelares. Então, conselho tutelar em todo o Brasil. O que as organizações as quais fazem parte, veja, atuais conselheiros e antigos conselheiros percebem, é que é um abuso do poder religioso para a eleição de amanhã. Mas não é de agora. Em eleições anteriores para conselheiros tutelares, nós tivemos o mesmo fenômeno. Só que nós não podemos permitir, porque já é em si mesmo um desequilíbrio, quando organizações religiosas se organizam, tá, para eleger os seus. E por que já é um desequilíbrio? Porque essas organizações religiosas gozam de privilégios religiosos, mas que os têm utilizado claramente para fins políticos. Agora eu quero chamar a atenção, por fim,
sobre o último aspecto aqui da parte que eu li, tá bom? Veja só o que diz o advogado Carlos Nicodemos. Eu li essa parte, mas eu quero ler a última frase. Candidatos que promovam seus ideais religiosos durante o mandato. Qual seria o problema de um conselheiro tutelar religioso? Nós poderíamos dizer nenhum. Caso este conselheiro, esta conselheira, se guiasse pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pela Constituição Federal de 1988. Se fosse assim, não teria problema nenhum. Mas o que nós temos visto e o que é colocado aqui, junto ao Ministério Público Federal, quer dizer, o próprio Ministério Público Federal recebe e encaminha a solicitação de medidas urgentes, é o quê? É que estes mandatos têm sido utilizados para promover ideais religiosos. Ora, deveria ser a preservação da criança, do adolescente, os bons tratos, a família, aqueles direitos fundamentais aos quais pertence a criança, tá? Que a criança tem. Os direitos fundamentais a que a criança tem direito, melhor dizendo aqui a frase. Então, deveria ser essa, tá? Saúde, educação, moradia, lazer. Então, alimentação, cuidado. Então, nós deveríamos estar pensando nessa perspectiva. Mas o que nós temos percebido é essa utilização deste meio para promover ideais religiosos. Nós conversaremos mais sobre isso no nosso canal. Mas, de pronto, o que você pensa disso? Como é que você percebe a atuação dos conselheiros tutelares na região que você mora? Tá bom? Nós trazemos essa matéria aqui até no sentido de denúncia. Nós precisamos denunciar este abuso de poder religioso por parte de algumas organizações religiosas. Sobretudo aquelas que deveriam se guiar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal de 1988. Portanto, você que vai comparecer amanhã, vote e vote conscientemente, tá bom? Um grande abraço.